Olá, pessoas! Nessa semana eu quero falar com você sobre pandas. Claro que não somente sobre como eles são fofinhos e engraçados, mas sobre seu uso diplomático pela China. Antes de começar, vocês já sabem, apoie o Vira Casacas. Siga a gente nas redes sociais, no YouTube, Instagram e Blue Sky. Compre um presente de Natal para você mesmo na umapenca.com/viracasacas e nos apoie no apoia.se/viracasacas ou na orelo.cc. Papo é reto e sério. A gente precisa de vocês para continuar. Fica aquele apelo antigo. Não espere eu ir embora para perceber que você me adora, que me acha foda, etc, etc. Agora sim, vamos à história, lembrando que eu não sou um especialista no assunto, mas achei um artigo bem legal que é a base deste RT. No dia 14 de outubro de 2024, os pandas Baoli e Qingbao chegaram ao Aeroporto Internacional de Washington, marcando o retorno da espécie à capital americana após quase um ano de ausência. Os dois mamíferos de 3 anos foram recebidos com uma cerimônia especial no aeroporto e seguiram para o Zoológico Nacional do Smithsonian, onde permanecerão por 10 anos como parte de um acordo de reprodução e pesquisa. A chegada deles havia sido anunciada oficialmente em maio pela primeira-dama Jill Biden. Em 2023, 3 pandas haviam sido devolvidos à China. Os animais que estavam no zoológico eram uma febre entre os visitantes. Antes da devolução, o zoológico chegou a fazer um evento semanal chamado Pandapalooza e reuniu milhares de fãs vestidos com chapéus e roupas alusivas aos ursos. Embora a saída dos pandas fosse esperada devido a obrigações contratuais, muitos não deixaram de ver a questão com um certo viés político, devido à crescente tensão entre Pequim e Washington. O retorno dos pandas, por sua vez, foi anunciado pelo presidente chinês Xi Jinping durante uma reunião com o presidente Joe Biden como representantes da amizade entre o povo chinês e americano. A chegada de Baoli e Qingbao representa um marco na chamada diplomacia do panda. Mas bem, de onde vem essa tradição? Não é só com os Estados Unidos que acontece este envio de pandas. Em fevereiro de 2012, o Toronto Sun publicou a manchete "A insuportável espera pelos pandas acabou" e relatou que a diplomacia dos pandas entre a China e o Canadá finalmente deu resultados, já que o Zoológico de Toronto receberá 2 pandas gigantes reprodutores na primavera de 2013 como resultado de um acordo entre o presidente chinês e o primeiro-ministro canadense. A França teve sua parcela de mania dos pandas quando 2 animais chegaram lá em meados de fevereiro de 2012, tornando-se, segundo a imprensa, um dos melhores dias da história do Zoopark no Vale do Loire. Em dezembro de 2011, o entusiasmo pelos pandas chegou à Escócia, quando centenas de pessoas atravessaram os portões do Zoológico de Edimburgo para o primeiro vislumbre das 2 mais novas atrações turísticas da Escócia, os pandas gigantes Yangwang e Tian-Tian. Houve tanta excitação que cerca de 600 visitantes reservaram ingressos com antecedência para ver os pandas, um aumento de 200% em relação ao número normal de visitantes para um dia de visita em meados de dezembro. Em 2019, havia 25 zoológicos em 20 países e áreas fora da China continental que tinham pandas gigantes. É certo que os pandas podem não estar tão no topo da agenda global quanto o desmantelamento de armas nucleares ou a prevenção de uma guerra cambial. No entanto, como indica o entusiasmo público na França e na Escócia, como jogo de soft power, a diplomacia do panda é uma jogada brilhante da China. Analistas da diplomacia pública da China estão cientes do panda como uma ferramenta diplomática. Alguns o descrevem como parte integrante do soft power da China, pois essas criaturas adoráveis podem facilmente conquistar os corações das pessoas em países estrangeiros, particularmente com a geração mais jovem
e ganhar o favor da China, enquanto outros chegam a descrever a diplomacia do panda como a melhor forma de diplomacia pública da China. A diplomacia do panda é um exemplo da chamada diplomacia animal. Em termos gerais, a diplomacia animal é o uso de fauna nativa viva para fins diplomáticos. Este uso de animais pode acontecer em pelo menos 3 formas diferentes. Mais comumente, os animais são apresentados como presentes. Os presentes têm uma longa tradição em diplomacia. Presentes diplomáticos notáveis variam de inúmeros pandas chineses ao presente da Estátua da Liberdade pela França para os Estados Unidos. Segundo, os animais eram trocados como um gesto diplomático. Uma terceira forma de presentear animais é praticada mais proeminentemente pela China atualmente: emprestar animais. A fauna e a diplomacia têm sido intimamente ligadas há muito tempo, e a prática de usar animais como ferramentas diplomáticas pode ser rastreada por vários séculos. Animais como presentes cerimoniais, tributos sinalizando submissão ou aliança, subornos ou reparações foram apresentados pela primeira vez no Egito Antigo, o que às vezes permitia que chefes de estados pobres ou menos desenvolvidos influenciassem seus equivalentes mais poderosos. Animais exóticos se tornaram objetos de prestígio e símbolos de status para governantes seculares e clericais. Um dos presentes mais famosos foi um elefante chamado Abu Abbas, que foi dado a Carlos Magno pelo califa de Bagdá em 802. Em 1514, o Papa Leão X recebeu um elefante branco, rano, do rei português Manuel I, o que fez do animal o presente diplomático mais famoso de seu tempo. Como o Papa admirava muito o elefante, Manuel I queria presentear Leão X com um rinoceronte indiano um ano depois. O navio que transportava o novo presente afundou antes de chegar a Roma. Embora estes animais tenham sido concebidos em primeiro lugar para agradar e bajular o governante que os recebia e, portanto, podem ser entendidos como uma ferramenta de diplomacia entre governantes, eles também deixaram uma impressão duradoura no público dos países receptores. Bons exemplos desta forma inicial de diplomacia pública gerada por animais foram 2 girafas enviadas do Egito para a Europa nos séculos XV e XIX. A primeira, a chamada girafa de Médici, foi presenteada a Lorenzo de Médici em 1486 pelo sultão mameluco do Egito. O presente foi uma tentativa de estabelecer boas relações diplomáticas com os florentinos para fazê-los intervir em seu nome no conflito intermuçulmano, e de acordo com Ringmar, a girafa desempenhou o mesmo papel que os pandas desempenharam na política externa da China na década de 1970. Muito parecido com os pandas hoje em dia, o animal causou grande sensação quando chegou a Florença. Foi elogiado por poetas, imortalizado em pinturas, e a girafa desfrutou da adulação das multidões quando vagava pelas ruas. Em 1826, Carlos X da França recebeu uma girafa do governante egípcio, o Pachá Mohammed Ali. Este animal também era um peão em um jogo diplomático, pois não era para ser uma curiosidade científica, nem mesmo um presente pessoal para entreter outro monarca, mas um embaixador entre 2 países. O Pachá esperava que a girafa encantasse o povo francês e os tranquilizasse sobre suas intenções militares. Isso, esperava o governante egípcio, acabaria ajudando a interromper o apoio da França aos gregos contra quem ele estava lutando naquela época. Embora esse plano não tenha dado certo, o animal teve um efeito enorme no público francês. Em seu caminho de Marsella para Paris, chegou a Lyon, onde cerca de 30 mil pessoas compareceram para ver a girafa na praça principal da cidade. Depois que ela foi colocada em exposição pública em Paris, a capital francesa estava sob o domínio de uma intensa mania movida por girafas. Não apenas 600 mil visitantes viram a girafa nos primeiros 6 meses,
mas o animal se tornou o assunto de canções e músicas, poemas, esquetes e sátiras políticas. As crianças compravam biscoitos em formato de girafa, os homens usavam gravatas com desenhos de girafa e as mulheres usavam seus cabelos à la girafe. As manchas distintas e o formato de pescoço longo apareciam em tecidos e papel de parede, em louças e bugigangas, sabonetes e móveis. O que fez a girafa um sucesso de merchandising por um certo tempo foi obviamente sua aparência e identidade visual, porque com seus pescoços enormes, pele sardenta e comportamento gentil e amigável, as girafas são animais curiosos por qualquer motivo. Além disso, era útil que se tratasse de um animal exótico que não ocorresse naturalmente na França. A implementação bem-sucedida da diplomacia animal exige pelo menos 2 requisitos básicos: a identidade visual do animal e a sua distribuição natural, e 2 princípios orientadores: a apresentação ao público e o método de distribuição. O mais importante para ganhar corações e mentes é a identidade visual do animal no uso diplomático. A fórmula para o sucesso pode ser resumida como: quanto mais atraente o animal, mais bem-sucedida será a diplomacia animal. Um fator crítico em relação à identidade visual é o chamado padrão de criança pequena ou esquema de características infantis cunhado por Konrad Lorenz em 1943. Este esquema descreve características de crianças pequenas, que, como estímulo de sinal, evocam um instinto de cuidado e proteção, bem como o sentimento de fofura. De acordo com Lorenz, a configuração física de uma testa alta e ligeiramente saliente, uma caixa craniana grande em proporção ao rosto, olhos grandes, bochechas arredondadas e membros curtos e atarracados são os estímulos que despertam sentimentos de ternura. A identidade visual não é importante apenas para atrair a atenção dos visitantes do zoológico, mas também para atrair a atenção da mídia. Assim como os editores veem com bons olhos histórias e imagens com capacidade de entreter ou divertir o público, uma regra jornalística prática afirma que bebês e animais sempre funcionam. A razão para isso é o que Walter Lippmann rotulou de valor da notícia. O valor da notícia, ou critério da notícia, determina quanta proeminência uma notícia recebe de um meio de comunicação e, portanto, quão digna de notícia uma história é. Um desses critérios é o interesse humano e o entretenimento apresentados nas chamadas notícias leves ou de destaque. Essas histórias podem envolver sexo, show business, interesse humano, animais, um drama em desenvolvimento ou oferecer oportunidades para tratamento humorístico, fotografias divertidas ou manchetes espirituosas. E pode, por exemplo, incluir o nascimento de um canguru no zoológico local. Para que a diplomacia animal seja eficaz, não só a identidade visual é importante, mas também que os animais envolvidos sejam distintos e, de preferência, ocorram naturalmente apenas no país doador, de modo que estejam associados exclusivamente a ele. Como os exemplos históricos ilustram, os animais só podem ter seu efeito diplomático completo quando o máximo de pessoas possível puder vê-los, como acontece principalmente em zoológicos. Por último, mas não menos importante, como já falamos, a diplomacia animal também depende do método de distribuição e sob quais condições os animais são distribuídos. Este componente é especialmente importante no caso da diplomacia do panda da China. A atraente identidade visual do panda gigante faz deste mamífero uma ferramenta perfeita para a diplomacia animal, já que a maioria das características definidoras identificadas por Lorenz são aplicáveis ao panda. Um rosto redondo e bastante achatado, grandes manchas pretas nos olhos e uma aparência fofa e desajeitada dão ao panda uma qualidade inocente e infantil que evoca empatia universal, um desejo de abraçar e proteger.
Além disso, a postura ereta do panda e o famoso polegar do panda, um alongamento do osso do pulso que lhe permite agarrar bambu e outros alimentos, assim como as pessoas fazem, aumentam ainda mais seu apelo generalizado. No conjunto, não é exagero dizer que, devido ao seu apelo, o panda foi feito para a era da mídia. O panda gigante só é encontrado em vários pequenos habitats de montanha no oeste da China, e o último censo, de uma década atrás, forneceu uma estimativa de apenas 2.500 a 3.000 animais, tornando o panda uma das espécies mais raras do mundo. O panda acabou se tornando uma das estrelas mais proeminentes de campanhas publicitárias em todo o mundo, vendendo de tudo, de rádios a bebidas e cigarros até carros, sem mencionar a conservação global. Pode-se argumentar que o panda não transmite nenhuma mensagem concreta sobre a sociedade chinesa, mas o animal se tornou sinônimo da China e é visto como o principal ícone cultural chinês e um símbolo de amizade e paz. É fofinho e envia todas as mensagens certas de boa vontade. Visto como um ícone nacional, a imagem do animal único de um país está intimamente associada à China. Embora seja, é claro, discutível se a China é tão pacífica e amigável quanto o panda pode sugerir, a mensagem que ele envia em nome do país também é inegável. Um dos aspectos mais reveladores da diplomacia dos pandas da China é o método de distribuição dos pandas e como ele mudou ao longo do tempo. Os pandas antes eram dados como presente, sem nenhuma condição, mas hoje em dia os animais são apenas emprestados de acordo com os programas de conservação chineses e tratados internacionais de conservação. Ao utilizar o fascínio global pelo Tesouro Nacional da China, o panda gigante, o país encontrou parceiros internacionais dispostos não apenas a pagar altas taxas para hospedar o animal, mas também a financiar uma das ferramentas mais proeminentes de diplomacia pública da China. Sobre isso, pode-se argumentar que a China não precisa fazer nada, exceto ser graciosa o suficiente para fornecer os animais. O panda como ferramenta diplomática, na verdade, pode ser rastreado pelo menos até a dinastia Tang, quando a imperatriz Wu Zetian enviou 70 peles e um par de pandas gigantes ao imperador do Japão. A diplomacia contemporânea do panda começou em 1941, quando Chiang Kai-shek presenteou os Estados Unidos com um par de pandas gigantes como uma oferta de agradecimento. A primeira fase da diplomacia do panda da República Popular da China vai de 1957 a 1982, quando Pequim ofereceu pandas como presentes para outros países. O primeiro panda foi enviado para a União Soviética em 1957, seguido por um segundo em 1959. Nos anos seguintes, a diplomacia do panda visou principalmente os países comunistas para estreitar as relações com os aliados da época. Por exemplo, entre 1965 e 1980, a Coreia do Norte recebeu 5 animais. No entanto, depois que a China substituiu Taiwan nas Nações Unidas em 1971, os pandas foram enviados também para países ocidentais como presentes gratuitos. O primeiro e mais proeminente caso de diplomacia do panda a este respeito foi a oferta de 2 pandas gigantes aos Estados Unidos em 1972, durante a visita de Nixon à China. Em 1982, Pequim havia enviado um total de 23 pandas gigantes para países como Japão, Grã-Bretanha, México, Espanha, França e Alemanha Ocidental. Em meados da década de 1980, o governo chinês descobriu que o panda era uma mercadoria lucrativa, e os animais, portanto, não eram mais doados como puros gestos de boa vontade. A diplomacia do panda, em vez disso, se transformou em um negócio, já que os pandas eram emprestados como bens comerciais. Neste programa de aluguel de pandas, os animais eram valorizados mais pelo seu valor de exibição do que por si mesmo. Eles se tornaram um grande negócio.
Os pandas eram emprestados por curto prazo para exibição e normalmente permaneciam no exterior por 100 a 200 dias. Era então comum que os pandas excursionassem por diferentes cidades e zoológicos, o que provocava ainda mais críticas de ativistas dos direitos dos animais. Por exemplo, 2 pandas foram exibidos em Los Angeles durante os Jogos Olímpicos em 1984 e depois foram enviados para São Francisco. A Austrália exibiu um par de pandas em seu bicentenário em 1988 e depois o par foi enviado para a Nova Zelândia. Este negócio se tornou tão grande que até mesmo os zoológicos fora da China começaram a alugar seus pandas para outros zoológicos no exterior. Em 1987, o zoológico da Cidade do México, por exemplo, emprestou um de seus pandas por 1 mês ao zoológico de Memphis em troca de um gorila, 2 orangotangos e outros animais. Enquanto os zoológicos pagavam de 300 a 500 mil dólares por cada par de pandas, a China também arrecadava uma porcentagem das vendas de souvenirs e cada empréstimo também proporcionava viagens ao exterior. Devido à pressão de organizações ambientais internacionais, essa prática parou e a China entrou no terceiro e atual estágio de sua diplomacia do panda em meados da década de 1990. Em 1996, uma organização internacional emitiu uma notificação sobre empréstimos de pandas gigantes, na qual foi observado que a exportação de pandas só seria autorizada se a China e o país receptor estiverem satisfeitos de que a transação gerará benefícios positivos de conservação para a espécie. O acordo médio inclui os seguintes aspectos. Normalmente, os zoológicos alugam um par de pandas por um período de cerca de 10 anos e pagam aproximadamente $1 milhão anualmente para projetos de conservação na China. Após esse período inicial, diferentes zoológicos negociaram com a China para estender os empréstimos e reduzir as taxas, porque alguns estavam com dificuldades e se perguntavam sobre enviar os pandas de volta. Para entender a dimensão da diplomacia pública do panda, é útil pensar sobre os possíveis impactos ou efeitos da diplomacia pública. Em sua essência, o objetivo da diplomacia pública é aumentar a familiaridade das pessoas com um país, seguido pelo aumento da apreciação das pessoas por esse país. Essa forma de diplomacia tenta atrair, chamando atenção para recursos potenciais de soft power por meio da transmissão, subsidiando exportações culturais, organizando trocas e assim por diante. Embora estes possam ser descritos como os objetivos básicos da diplomacia pública, o objetivo final é influenciar um governo estrangeiro através de seus cidadãos. Nesse sentido, é claro que é bastante improvável que uma visita aos pandas inspire o visitante a induzir seu governo a ser gentil e amigável com a China ou a votar no candidato mais próximo à China nas próximas eleições. No entanto, a capacidade do panda de chamar a atenção pode ser facilmente demonstrada ao observar o número de visitantes e a cobertura da mídia. Em termos de número de visitantes, não importa se o panda foi um presente ou emprestado pela China para fins científicos, pois os visitantes vêm para ver esses animais únicos e, de qualquer forma, a maioria se apaixona por seus encantos. Em 1936, o primeiro panda gigante chegou aos Estados Unidos e atraiu mais de 53 mil visitantes quando foi exibido pela primeira vez em Chicago. Um hype semelhante foi provocado por Ling Ling e Xing Xing, que chegaram a Washington após a viagem histórica de Nixon à China. Quando ambos os pandas chegaram em abril de 1972, mais de 8 mil pessoas os receberam, 20 mil pessoas visitaram os pandas no primeiro dia e estima-se que mais de 1 milhão de visitantes foram vê-los durante seu primeiro ano em Washington. A diplomacia dos pandas, como mencionado, produz outro efeito importante da diplomacia pública, a saber, a cobertura da mídia sobre os pandas.
Normalmente, a mídia é um canal de comunicação para influenciar a opinião pública em sociedades estrangeiras. No contexto da diplomacia do panda, a mídia também desempenha um papel importante, mas sem ser uma ferramenta de diplomacia organizada ou paga por Pequim. Cada nascimento, doença, romance relutante e morte é anunciado pela mídia de notícias. Além dos fatos concretos sobre os acordos dos pandas e o que a sua presença significa para o zoológico anfitrião, a mídia também relata tudo, desde como os pandas são transportados e quem os pega no aeroporto, até se eles estão em boas condições ou se estão um tanto irritados durante sua estreia pública e assim por diante. No contexto dos pandas, esses aspectos um tanto bizarros das histórias de entretenimento surgem do fato de que o panda gigante tem vários traços biológicos e comportamentais incomuns, incluindo uma dieta notoriamente restrita, composta principalmente de bambu e uma taxa de fecundidade muito baixa. Sobre a questão do comportamento reprodutivo específico, a mídia relata enfaticamente sobre o uso da chamada pornografia de panda, que visa promover a excitação sexual em pandas gigantes em cativeiro. Outras histórias curiosas observam que cocô de panda está à venda como um composto premium e que um empresário chinês comprou 11 toneladas de excrementos de um centro de criação de pandas para fertilizar uma plantação de chá. Levando em conta esse êxtase da mídia e a cobertura majoritariamente favorável, não é exagero rotular os pandas gigantes como uma verdadeira mina de ouro da diplomacia pública. Principalmente porque as notícias resultantes focam na fofura dos animais, discutem apenas a China como seu país de origem e raramente colocam a respeito de outras questões relacionadas ao país que são normalmente apresentados na mídia internacional. Como dito, o primeiro panda gigante dado como presente de Estado pela República Popular da China foi enviado à antiga União Soviética em maio de 1957. Em meados da década de 1950, a China percebeu que a União Soviética era seu único escudo contra a ameaça de um possível ataque nuclear pelos Estados Unidos, um ponto que se tornou especialmente importante em 1957, quando Washington anunciou que instalaria mísseis em Taiwan. Em outubro de 57, o presidente chinês Mao foi convidado pelo líder soviético Khrushchev para a celebração do 40º aniversário da Revolução Bolchevique. Durante sua visita, a China e a União Soviética assinaram um acordo secreto sobre a nova tecnologia para a defesa nacional, no qual Mao afirmou mais tarde: os soviéticos prometeram dar à China o modelo para uma bomba atômica. A doação do panda gigante Ping Ping não foi apenas um sinal do compromisso da China com seu aliado comunista, mas também um presente para as comemorações do aniversário da Revolução de Outubro e, muito provavelmente, um precursor da viagem de Mao a Moscou. Embora outro panda gigante tenha sido enviado à União Soviética em 1959, as relações sino-soviéticas pioraram a partir de 1960 e, ao mesmo tempo, as relações sino-americanas melhoraram notavelmente. Em 1971, a China convidou o time de tênis de mesa dos Estados Unidos para Pequim, e este evento, famoso por ser descrito como diplomacia de ping-pong, marcou um degelo nas relações China-Estados Unidos e abriu caminho para a visita do presidente americano Nixon em 1972. No entanto, o público em geral nos Estados Unidos ainda permanecia altamente cético em relação à China, que, portanto, precisava melhorar sua imagem. A China, então, voltou à diplomacia do panda. Foi o primeiro-ministro chinês Zhou Enlai quem prometeu à então primeira-dama Pat Nixon enviar 2 pandas aos Estados Unidos. Quando os 2 animais chegaram a Washington, os americanos ficaram tão entusiasmados com eles que Pat Nixon chamou as reações de pandemonium.
No início de 2011, os pandas gigantes mais uma vez foram assunto de política de alto nível entre a China e os Estados Unidos. Durante a visita de Estado de Hu Jintao ao país, a China concordou oficialmente em estender o empréstimo do popular par de pandas Meixiang e Tiantian no Zoológico Nacional de Washington por mais 5 anos. Esta decisão foi um negócio grande o suficiente para o presidente Barack Obama mencioná-la em um elaborado jantar de Estado na Casa Branca para o presidente chinês. Outro caso de diplomacia do panda que não só fez manchetes globais, mas que sublinha a dimensão simbólica, foi a entrega prolongada de 2 pandas a Taiwan. Quando a China aprovou uma lei anti-secessão em março de 2005, dando a Pequim direitos legais para usar força militar se Taipei declarasse independência, tal postura linha dura piorou notavelmente a opinião pública sobre a China na sociedade taiwanesa. Nessa situação, Pequim ofereceu um par de pandas gigantes a Taiwan como presente quando Liang Shan, então presidente do partido de oposição, visitou o continente em março de 2005. O presidente no poder rejeitou o presente, rotulando-o como manobra do panda. Os pandas são um truque, assim como o cavalo de Troia, disse um legislador pró-independência. Os pandas são fofos, mas eles são feitos para destruir as defesas psicológicas de Taiwan. O primeiro-ministro de Taiwan foi mais reservado, mas disse que o país dificilmente aceitaria os animais porque isso comprometeria a nossa soberania. A ansiedade taiwanesa aumentou ainda mais, primeiro porque o único precedente recente havia sido o envio de um par de pandas para Hong Kong após seu retorno à soberania chinesa em 1997, e segundo, porque em uma pesquisa nacional na China, os 2 animais foram chamados de Tuan Tuan e Yuan Yuan, que significam reunião em chinês. Em março de 2006, Taipei rejeitou oficialmente os pandas. Em dezembro de 2008, a relação dos países teve uma melhora e Taiwan e China não apenas começaram voos diretos, remessas e ligações postais pela primeira vez em 60 anos, mas Pequim também renovou sua oferta de panda. Desta vez, Taiwan finalmente sucumbiu ao apelo da diplomacia do panda e aceitou o presente animal. Ufa, nem sabia que dava para falar tanto de pandas. Enfim, tomara que vocês tenham achado interessante. Espero que vocês estejam influenciados por pandinhas cuti-cuti. Até a próxima!